Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. O governo do estado publica decreto com novas medidas restritivas de enfrentamento ao novo coronavírus. Código de Defesa do Consumidor completa 30 anos. Apesar dele ter 30 anos e já ter sido elaborado aí num período anterior a essa época da economia digital, a gente está num momento, que ele ainda continua muito atual. E na última reportagem da série Gigantes Adormecidos, você vai saber como a Biblioteca Nacional registrou aumento de visitantes mesmo em tempos de pandemia. A nossa grande rede, a BN Digital, ela já era muito acessada antes da pandemia. Durante a pandemia, o que nós tivemos, registramos um acesso muito maior. Não saia daí, a gente volta já. Ei, você que está ligado na TV Câmara, sabia que a gente faz parte da rede legislativa? 4 emissoras em um único canal para você saber como são debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida. Agora em novos canais. Acesse câmara.leg.br/rede legislativa. A rede legislativa é transparência e informação na sua televisão. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando do decreto publicado no Diário Oficial desta sexta-feira com as novas medidas restritivas de enfrentamento da Covid-19 adotadas pelo governo do estado. As ações têm o apoio da Prefeitura do Rio. O decreto determina novas medidas restritivas para evitar a propagação da Covid-19. Uma delas é em relação ao funcionamento dos bares. Nas últimas semanas, muitos desses estabelecimentos desrespeitaram as determinações impostas pelo governo. Resultado, aglomerações e pessoas sem máscara. Com esse novo decreto, os bares podem funcionar até 1h da manhã com 50% da sua capacidade. A novidade é que só pode ter consumo de bebida alcoólica num ambiente externo, ou seja, em pé na porta, até 9h da noite. Música ao vivo e self-service seguem proibidos. Outra mudança, mas que só vai ser implantada nas próximas semanas, está relacionada ao estacionamento na orla no trecho entre o Leme e o Pontal. No final de semana e em feriados, só vai poder parar quem for morador. A cidade do Rio de Janeiro está em bandeira amarela. Isso quer dizer que há um risco baixo de contaminação por causa da doença. Mesmo assim, mais de 10 mil pessoas já morreram em todo o município por causa do novo coronavírus. Já a Justiça do Trabalho proibiu o retorno das aulas presenciais nas redes pública e privada em todo o estado. De acordo com a decisão, o retorno só vai acontecer quando todos os professores e estudantes estiverem vacinados. Uma outra possibilidade é que haja um estudo técnico que comprove que não há risco para todos os envolvidos. A ação foi movida pelo Sindicato dos Professores do município, após decisão do governo estadual de retomar as atividades a partir do dia 14 desse mês. Reclamar pela falta de qualidade do produto, realizar troca de mercadorias e cancelar uma compra feita pela internet. Tudo isso só é possível graças ao Código de Defesa do Consumidor, que completou 30 anos nesta sexta-feira. Comprar um produto que não é entregue, está com defeito ou ser vítima de publicidade enganosa são situações comuns enfrentadas pelos consumidores. Tive um probleminha em relação aos produtos de estética, de beleza, shampoos, cremes, e foi solicitado para que fosse cancelado, porque não veio da forma devida. Eu não acionei necessariamente o direito que eu deveria. As histórias se repetem, mas desde 1990 os consumidores têm uma proteção. É o Código de Defesa do Consumidor que completa 30 anos. A Lei 8.078, que criou o Código, trouxe ganhos para o consumidor. Sempre que eu recorro, eu estou amparado legalmente no Código do Consumidor, que trouxe um grande avanço, e mesmo com esse avanço, nós ainda temos muitos problemas. Você imagina se não existisse o Código. Então eu acho que ainda tem muito o que aprimorar na coisa da questão dos monopólios, dos grupos assim que controlam os serviços. E o Código do Consumidor é um grande instrumento nessa direção. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que no ano de 2019, o direito do consumidor foi a área mais demandada nos tribunais estaduais, com um total de mais de 2 milhões de casos. E com a pandemia, mais uma vez, o Código mostra a importância que tem. Nas compras que são realizadas fora dos estabelecimentos comerciais, que seriam aquelas compras feitas diretamente pela internet, que é uma modalidade de
de consumo que aumentou muito, principalmente em razão da pandemia, era um processo que já vinha se estendendo aí nos últimos anos, mas que com a pandemia esse processo foi acelerado, né? Porque as pessoas não tiveram outra alternativa senão comprar pela internet. E aí, enfim, a gente precisou, nesse ponto, o código ele tem sim uma disposição, uma previsão lá legal, que é o direito de arrependimento, né? Que é um direito de troca, na verdade, o direito de se arrepender em até 7 dias do recebimento do produto. Então, o consumidor que teve que adquirir compras na internet, né, pela internet, ou por telefone, ou por um catálogo, né, também essas revistas, enfim, todas essas compras que são feitas fora do estabelecimento, o consumidor tem o direito a ter o arrependimento, né, e desistir. O Código de Defesa do Consumidor foi um marco e pode ser aplicado em várias situações. Desde que foi criado há 30 anos, ele se mantém atualizado, mas precisa de alguns ajustes. Em relação ao Código de Defesa do Consumidor, apesar dele ter 30 anos e já ter sido, né, elaborado aí num período anterior a essa época da economia digital, a gente está num momento, né, que ele ainda continua muito atual. A gente vê aí algumas necessidades de atualização, como em relação à questão da proteção, né, uma maior proteção contra o superendividamento, né? Já existe um projeto de lei, o 3515, que versa sobre essa possibilidade, que seria uma atualização, e que não só o PROCON Carioca, mas todos os órgãos de defesa do consumidor estão batalhando bastante aí junto ao Poder Legislativo para aprovação dessa legislação, que vai ser super importante para resolver essa questão do endividamento, né, e também do superendividamento, que aí atinge milhares de consumidores aí no país todo. A gente percebe que teve um avanço, sim, desses últimos 30 anos, né? No momento anterior ao código, não existia nenhum regramento nesse sentido. O consumidor, quando tinha o seu direito violado, na verdade não era nenhum direito, né? Passava por problemas de consumo, ele não tinha o que recorrer. E com o advento do código, isso se tornou possível, né, para que ele tivesse, sim, o seu direito, né, defendido ali através da legislação específica, que apesar aí de estar comemorando esses 30 anos, se mantém atual, é uma lei que é principiológica e é referência aí, não só aqui no Brasil, né, como no país, mas também, inclusive, em âmbito internacional. A assessora jurídica do PROCON Carioca também dá dicas para os consumidores seguirem na hora das compras. Em relação às compras na internet, as principais dicas, né, é pesquisar, né? Pesquisar sempre. Eu acho que não só para a internet, também para as compras em lojas físicas, pesquisar preço, né? Fazer uma pesquisa de preço para tentar se organizar, né? Para comprar de forma que aquela compra fique dentro do orçamento da família, né? Evitar endividamento. Um ponto que a gente sempre fala, né, orienta, é que os consumidores verifiquem aquele valorzinho que tem lá, que normalmente vem mais de forma mais chamativa, que são os valores das parcelas. Verifica o valor total daquela compra para ver se não está sendo incidido juros. A preferência é sempre tentar comprar à vista, né? Que à vista você também pode solicitar desconto, pode ter desconto na compra à vista, é permitido também. Modalidades também de compra, dinheiro, cartão, às vezes existe sim uma variação de valor nesses casos, então o consumidor observar isso no momento das compras. Isso assim, são as principais dicas assim, em relação à compra em si. Uma pesquisa da FEComércio revelou que mais de 60% dos cariocas têm medo de perder o emprego. O número representa uma queda em relação ao mês de julho. Uma pesquisa realizada pelo Instituto FEComércio durante o mês de agosto indica que o medo de perder o emprego está caindo no Rio de Janeiro. O levantamento realizado com 456 consumidores também apontou que a preocupação com a diminuição da renda também está em declínio.
A sondagem avaliou ainda o grau de endividamento no estado, as maiores despesas feitas pela população fluminense e hábitos de compras online. A expectativa na retomada das atividades econômicas é grande. A proporção de pessoas com medo de perder o emprego diminuiu, né? Isso é importante. Primeiro, é importante entender o porquê que diminuiu, né? Então, essa pesquisa foi feita em agosto, a gente já tem comparação com a pesquisa que foi feita em julho, e o que eu estou falando é que diminuiu. Por que diminuiu? Porque a economia está melhorando, né? Então, ali, talvez na fase mais aguda da crise, as pessoas que ainda estavam empregadas olhavam para os lados e ficavam com muito medo de ficarem desempregadas. Por uma razão muito simples, né? Ocorreram muitas demissões e também ocorreram suspensões de contrato de trabalho e redução da jornada de trabalho. Então, em abril, maio, se a pessoa olhasse para o lado, isso estava acontecendo dentro da empresa dela. Tá? Então, por essa razão, se ela não tinha sido demitida, se ela não tinha sofrido esse tipo de pena ou sanção, ela estava com medo, isso ia acontecer com ela estava com medo de que isso fosse acontecer com ela em alguma hora. Né? Agora, passada a fase mais aguda da crise, né, a pesquisa de agosto, e a gente está comparando com julho, né, as pessoas que tiveram que ser demitidas, ou redução de jornada de trabalho, ou eventualmente suspensão, já foram, a maioria já foi. Então, esse estoque de pessoas, né, que sofreram essa penalidade, né, já passou. Então, quando você olha para as empresas, o que elas estão fazendo hoje em relação a essas medidas, elas continuam fazendo, mas muito menos do que elas faziam nos meses anteriores. Então, o fato é o seguinte, a pessoa que hoje está na empresa está olhando para o lado e pensando, bom, eu ainda não fui demitida, a minha jornada de trabalho ainda não foi reduzida, meu contrato de trabalho ainda não foi suspenso. Então, provavelmente, isso não vai mais acontecer. Até porque o faturamento das empresas melhorou. Uma outra coisa que eu acho que faz parte para construir essa expectativa de perda de emprego é a seguinte, a pessoa também liga a televisão, ouve rádio, e ela está vendo que as coisas estão melhorando. Né? Então, ela liga o rádio e vê que o volume de vendas do serviço, do setor de serviços, comércio melhorou, que a atividade econômica do estado do Rio de Janeiro também melhorou. Então, ela se sente mais confiante. Eu acho que ali nos meses anteriores havia muita notícia ruim, né, sendo produzida e propalada, divulgada. A gente não sabia até onde ia a infecção, o número de casos, óbitos em relação à doença. A gente afogou, tá certo? A gente foi até o fundo do mar, digamos assim, e agora a gente está subindo a superfície. Então a gente está melhorando, a gente está recobrando o oxigênio, digamos assim, tá? Mas a gente ainda está no fundo do mar, a gente está voltando, a gente está começando a colocar a cabeça na superfície. Então, o estudo também avaliou como anda o endividamento dos cariocas e fluminenses? Então, o que a gente viu foi o seguinte, foi um aumento de endividamento a partir de abril dos cariocas, né? E aí é normal, as pessoas, como eu falei, muitas pessoas foram demitidas, né? A medida provisória 936, que foi aquela que permitiu redução da jornada de trabalho ou suspensão do contrato, evitou muitas suspensões, mas uma consequência prática dessas medidas é a redução da renda. Então, as pessoas ficam... a renda diminui, é natural que elas se endividem. Quando a gente olha para a modalidade de endividamento, as pessoas se endividaram muito em cartão de crédito, cheque especial, porque eu acho que são modalidades de crédito meio fáceis de acessar, né? Porque são duas modalidades que você tem um limite ali pré-definido pelo banco, então você tem um limite ali de cartão de crédito, você não precisa ir ao banco, solicitar o dinheiro, contratar um crédito pessoal. Mas, enfim, é normal, as pessoas ficaram preocupadas, se endividaram, o rendimento caiu, e aí a gente viu a dívida, o endividamento das famílias crescer a partir de abril. E você vai ver no próximo bloco, Biblioteca Nacional registra aumento de visitantes com consultas pela internet. Você sabe como são eleitos os prefeitos? O prefeito é eleito pelo sistema majoritário, ou seja, para ele ser eleito, o candidato precisa receber 50% dos votos mais um, excluindo os votos em branco e os nulos. Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, quando isso não acontece, a disputa é definida no segundo turno, entre os dois candidatos mais votados. Nas cidades com menos de 200 mil habitantes, é eleito o candidato que obtiver mais votos. Tudo isso deve ser levado em conta na hora de escolher o administrador da sua cidade. Eleições 2020. E aí, quem te representa? O consumo de álcool aumentou no país durante o período de isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus.
Esse foi o resultado de uma pesquisa feita pelas Universidades Federal de Minas Gerais e Estadual de Campinas, juntamente com a Fundação Oswaldo Cruz. A pesquisa foi realizada entre os dias 24 de abril e 24 de maio deste ano e ouviu 45.161 pessoas pela internet em todo o país de forma anônima. 18% dos entrevistados disseram que passaram a consumir mais álcool neste período. A maior faixa está entre os 30 e os 39 anos. 54% dos entrevistados disseram ter ansiedade mais vezes ou sempre, e 40% deles disseram se sentir mais tristes ou deprimidos. Para a psicóloga Gabriela Henrique, especialista em dependência química, o álcool provoca inicialmente uma euforia, mas é uma forma errada de se tentar enfrentar o problema. Com o confinamento, as pessoas em casa, mais solitárias, ou diante de toda aquela interrogação do que estaria acontecendo, ameaças de mortes, perdas, desemprego, diminuição salarial, houve um aumento dos sentimentos, vamos dizer assim, negativos, disfuncionais, né? Como ansiedade, medo, descontrole, e com isso, através da bebida alcoólica, mais comumente, de mais fácil acesso, as pessoas começaram a buscar, através do beber, uma forma de lidar com essas emoções, já que era o mais acessível e era o possível de se fazer dentro de casa, mesmo que fosse online, conversando com alguém ou com um grupo de amigos, né? A bebida alcoólica, muitas vezes, ela tem essa função para algumas pessoas de lidar com as emoções, tipo, meu time ganhou, vou beber. Meu time perdeu, vou beber porque meu time perdeu. O neném nasceu, vamos beber porque o neném nasceu. Sabe, esses costumes culturais, né? De usar a bebida como uma forma de lidar com as emoções, assim como outras substâncias também, né? Então, o aumento do consumo, ele veio como uma busca do prazer imediato para aquela ansiedade onde, num primeiro momento, as pessoas estavam muito perdidas, né? Sem saber o que iria acontecer. A partir de que momento o álcool deixa de ser o exemplo de um comportamento social e passa a se tornar um vício? Uma das coisas que aconteceu nesse confinamento, e essas pesquisas falam disso, pessoas que não bebiam passaram a beber. Pessoas que bebiam uma certa quantidade, sem necessariamente se embriagar, nos fins de semana, passaram a beber uma quantidade maior e a terem embriaguez. Pessoas que bebiam só final de semana passaram a beber final de semana. Por isso o aumento do consumo. Para você ter uma ideia, a venda nos supermercados de bebida alcoólica aumentou em 40% desde o início da pandemia. É um valor muito alto, muito significativo, né? E assim, pessoas estocando bebidas em casa. Então, o aumento da frequência do uso pode ser um fator. A permanência do abuso, que é o que caracteriza a intoxicação, a embriaguez, fiquei bêbado, não lembro o que aconteceu, não lembro como eu dormi, o que eu fiz ontem, como que eu cheguei. Algumas características mais significativas, tipo um familiar ou um amigo fala, fulano, você está bebendo demais, pega leve. Quando chega alguém também de fora perceber um comportamento prejudicial através do beber. Isso também é um sinal. E a partir de 1 ano, quando essa pessoa mantém os comportamentos prejudiciais acerca da bebida, acerca do beber, né? Ou a bebida passa a ser uma prioridade. Não, eu tenho que beber antes de sair para trabalhar, ou eu tenho que beber toda vez que eu saio do trabalho. Vai ter uma festa infantil, vai ter bebida alcoólica, então vou ficar no bar lá fora bebendo, né? Então, quando a bebida passa a ser uma prioridade ante as funcionalidades e as responsabilidades da pessoa. Em torno de 1 ano, se esse comportamento se faz frequente, isso pode, claro que dentro de uma avaliação mais completa, caracterizar uma dependência ou o abuso da substância, que é a diferença do uso social. E durante o isolamento social também havia uma expectativa de retração do mercado imobiliário do Rio. Mas os números dos últimos meses surpreenderam e são motivos de comemoração no setor. A economia do município começa a dar tímidos sinais de recuperação. Um dos setores que ensaia uma retomada é o mercado imobiliário. Eu converso com o Leonardo Schneider, vice-presidente do Sindicato da Habitação. Esse ano de 2020,
era um ano de uma grande expectativa, né? Víamos de 3 anos, já 4 anos já de crise, desde 2016, né, praticamente, e o mercado vinha andando meio de lado, né? Uma queda na procura, uma queda na demanda significativa e a oferta muito grande, as pessoas tentando vender seus imóveis, a parte de aluguel também, as pessoas tentando alugar, e a gente sofria bastante um pouco aquela realidade por N motivos que a gente aqui não vai ser tão específico. Mas crise nacional, crise estadual, falta de confiança, né? Enfim, questões econômicas, questões políticas, isso tudo vinha impactando muito o mercado. A gente está vivendo agora, desde meados de agosto, né? Começo de agosto, uma flexibilização em relação ao ir e vir, a abertura de negócio, né? O comércio também se estabelecendo, shopping center, as coisas começam a ficar um pouco mais claras, não totalmente claras, mas começaram a ficar um pouco mais claras. E com a questão do aumento, né, do fortalecimento do crédito imobiliário a condições de taxas de juros jamais vistas, né? A gente jamais teve um patamar tão baixo da taxa Selic, que isso impacta diretamente o financiamento imobiliário, e vários bancos ofertando também em seu portfólio de serviços o financiamento. A gente está tendo um pilar, né? Um movimento muito sólido, né? E que isso está apoiando muito essa volta dessa confiança em relação ao mercado. Quem tinha alguma intenção de se mudar para um lugar maior acabou seduzido por essa possibilidade. É esse o momento, né? Exatamente isso, Sérgio. As pessoas sentiram no dia a dia a necessidade, por exemplo, de um espaço para um home office, por exemplo, né? Que a grande maioria trabalhou ou ainda trabalha, né? De casa e com tudo misturado, né? Determinada hora do dia faz uma coisa, outro dia faz outra, né? E então essa necessidade de você se estruturar para poder trabalhar remotamente, né? Através do seu computador ou do seu celular. Isso trouxe, né, um questionamento, um pensamento, não só, por exemplo, para apartamentos maiores, mais espaçosos, mas para áreas menos urbanas. A gente viu um movimento muito forte de procura, né, em regiões da Serra, por exemplo. Os cartórios de notas do Estado registraram um crescimento de 78% nas transações imobiliárias desde maio, quando foi regulamentada a plataforma online de atos notariais. Desde o início da pandemia, no mês de março, e o seu ápice, né, o menor nível, foi atingido vamos dizer assim, de atividade econômica, foi atingido no mês de abril. Desde então, nós tivemos um crescimento nas escrituras de compra e venda de 78%. Isso muito se deve à regulamentação, né, trazida pelo Conselho Nacional de Justiça, tá? Autorizando a implementação de uma plataforma digital exclusiva dos tabeliães de notas brasileiros, chamada e-notariado. Essa plataforma permite com que qualquer pessoa possa realizar uma escritura pública via videoconferência, tá? Atendidas as premissas e pressupostos que uma escritura pública deve ter, da formalidade, da publicidade e da segurança jurídica, que é a maior finalidade do ato notarial. E os acessos ao site da Biblioteca Nacional bateram recorde de visitação durante a pandemia do novo coronavírus. Com as portas fechadas desde março, a instituição precisou se adaptar ao trabalho remoto e acabou recompensada com um expressivo aumento de visitantes. A Biblioteca Nacional é o tema da última reportagem da série Gigantes Adormecidos da Cinelândia. A fachada é de estilo eclético. A última reforma do prédio foi a maior e mais profunda até aqui.
Biblioteca Nacional foi inaugurada em 1910. É considerada uma das maiores bibliotecas do mundo. O acervo tem mais de 9 milhões de peças. Entre elas estão a mais rica coleção bibliográfica e documental da América Latina. A Biblioteca Nacional é responsável por coletar, preservar e difundir a produção intelectual brasileira. E mesmo com as portas fechadas por conta da pandemia, o acesso do público ao acervo da biblioteca bateu recordes e já é considerado o maior da história do site da Biblioteca Nacional. A nossa grande rede, a ABN Digital, ela já era muito acessada antes da pandemia. Durante a pandemia, o que nós tivemos, registramos um acesso muito maior. Por exemplo, no último mês de agosto, tivemos mais de 70 mil acessos só durante o mês de agosto à ABN Digital. E essa é um grande portal que inclui uma gama enorme de documentos, uma tipologia muito diversa de documentação disponível, gratuita ao pesquisador, ao leitor. A área mais visitada da ABN Digital é a área da hemeroteca, que, por exemplo, no mês de agosto teve mais de 60 mil visitantes. O aumento expressivo de visitantes não foi uma surpresa para quem trabalha na instituição. A ABN Digital ela já estava muito implantada no sistema de pesquisa do país. E, naturalmente, as pessoas recorreram ao meio digital e o que nós sentimos é uma grande satisfação da biblioteca poder prover uma possibilidade de pesquisas digitais, que isso é uma coisa que é o seu papel, a sua missão para com a sociedade brasileira e para com todos que se interessem neste acervo. Em tempos de pandemia, o tema chamou a atenção dos frequentadores e fez crescer a pesquisa pelo assunto. Mas eu não diria que esse tenha sido o único assunto que provocou esse interesse tão grande nas pesquisas da nossa rede. Ao mesmo tempo que foi necessário fechar as portas para o acesso físico, a biblioteca se adaptou para continuar trabalhando remotamente. É um desafio o trabalho remoto para muita gente, porque as pessoas foram realmente pegas de surpresa nesse sentido, trabalhar de casa, às vezes com computadores e celulares não tão eficientes. Mas a biblioteca, o seu núcleo, a sua burocracia não deixou de trabalhar com todas as dificuldades. A nossa grande preocupação é com a segurança deste prédio sede, né, que está aqui sob a guarda dessa equipe de segurança já contratada há muito tempo, mas a Biblioteca Nacional tem o desafio de se manter preservada, guardada na sua integridade, que esse é um patrimônio maior do povo brasileiro. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.